Você já se perguntou como veio a existir como ser humano neste mundo? Esse ser tão complexo, mas tão completo e tão precioso que é o ser humano para Deus? Como foi a nossa existência? Ou como foi a nossa origem? De onde viemos? Como viemos a existir como pessoa no mundo? Vamos tomar, por exemplo, a casa que nós moramos. Primeiro, ela veio a existir no nosso pensamento. Primeiro nós pensamos, nós criamos uma ideia como queríamos a casa, onde queríamos a casa. E depois nós a construímos. Portanto, a casa que moramos é primeiro um resultado do pensamento nosso e depois o resultado da nossa praticidade. Nós demos forma à casa. O ser humano também é a mesma coisa. Quando lemos a Bíblia, nós entendemos como é que o ser humano veio a existir, como um pensamento de Deus e, em segundo lugar, como resultado da formação pelas mãos de Deus, a obra das mãos de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 25, 26 e 27, a Bíblia diz: "E disse Deus, façamos o homem", pensamento, criação, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Uma casa não se constrói sozinho. Geralmente nós temos um grupo de pessoas para construir. Nessa questão, na nossa construção, como pensamento de Deus, gerado na mente de Deus, ele convida o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É aqueles três que testificam no céu. E ali naquela conferência eles decidem uma obra. Que obra eles estavam decidindo? A criação do homem, a formação do homem. Mas primeiro eles criam, como um arquiteto cria uma planta para a execução da obra. Por isso ele diz, façamos o homem. E no capítulo 27 diz que ele criou o homem e a mulher de acordo com a sua imagem e semelhança. Então, a partir dali, a planta estava pronta. A execução da obra era momentos ou questão de dias na ótica de Deus para que pudesse dar início à formação do ser humano, da raça humana. Nessa questão, precisamos entender que nós somos o resultado do plano de Deus. E o plano de Deus era tão bom que ele disse através de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Assim como a casa é construída com o objetivo de ser funcional e servir a nós como moradores, assim também o ser humano foi criado por Deus com objetivo. Qual seria o objetivo? Casa de Deus em espírito. Paulo disse isso aos Coríntios. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, que habita em vós? Portanto, Deus cria o ser humano com o objetivo de habitar no próprio ser humano. Por isso, a salvação se tornou a maior necessidade do ser humano. Vamos ver agora a formação, já que Deus criou o homem, arquitetou o homem na sua mente, e somos primeiro o resultado de um pensamento de Deus. Vamos agora ver o capítulo 2, versículo 7, está registrado ali a formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que vale dizer, e Deus deu forma ao homem, criando, ou seja, formando o homem do pó da terra. Assim como o construtor, ele dá forma à casa que está apenas na planta, no papel, juntando material e construindo a casa, assim também Deus juntou a terra e forma o homem, dando esta formação do homem como ser humano e também como a mulher. Porque diz que ele criou homem e mulher de acordo à sua imagem e semelhança. Nessa questão, a Bíblia deixa muito claro que nós somos resultados não apenas do pensamento de Deus, mas também o resultado da formação
das mãos, da obra de Deus através de suas mãos. Assim como a nossa casa é um resultado do nosso pensamento e resultado da mão de obra de quem a construiu, assim também o ser humano. Primeiramente, criado na mente de Deus e depois executado por um ato laborioso de Deus em juntar a terra, o pó da terra, melhor dizendo, e do pó da terra ele dá forma ao homem. E a Bíblia diz que a mulher foi criada da mesma forma. Gênesis 2, verso 22, diz que da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Não resta dúvida, então, de que somos resultado da obra das mãos de Deus. Somos o único ser existente neste mundo que não tem prazo de validade. Somos eternos tanto quanto Deus é eterno. Diz o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, na última parte do verso, que Deus soprou no barro e fez do barro alma que vive. Fez do homem criado, formado por ele, alma que vive para sempre. Uma alma existente para sempre. Portanto, eu e você não deixaremos de existir nunca, jamais, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Um dia estaremos vivendo na eternidade. Com Deus ou separado de Deus, estaremos vivendo para sempre. Eis a razão porque a necessidade maior do ser humano é a salvação da alma. Um dia, segundo a Bíblia Sagrada, Deus soprou no barro e fez do barro a alma que vive, alma vivente, alma existente. Um dia ele soprará de volta no barro e esse barro tornará, ou esse corpo voltará a ser barro outra vez. Quem disse isso foi o sábio Salomão, escrevendo Provérbios, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Nessa questão precisamos entendermos que essa arquitetura completa e complexa, que é o ser humano, primeiramente foi resultado de um pensamento de Deus. Ele cria o homem no seu pensamento. E em segundo lugar, somos resultado da obra das mãos de Deus. Ele dá forma ao homem e à mulher. Eu espero que você possa entender e, assim como a água é a única substância que pode matar a sede, assim também Deus é o único que pode saciar a necessidade do homem através do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, obrigado, Deus, pela graça. Obrigado pelas misericórdias. Obrigado, Deus, por entendermos que nós somos criaturas do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Obrigado pela tua palavra que nos ensina e obrigado pelas pessoas que me assistem neste momento. Fala o seu coração, abre, Deus, as suas mentes para que possam compreender a tua palavra e entender a sua grande e maior necessidade, a necessidade da salvação de Deus em Cristo Jesus, nome de quem nós oramos. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.